Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 19 de agosto de 2024, segunda-feira. E nas noites de segunda-feira, nós realizamos a nossa palestra pública. O tema de hoje é desta obra, Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o tema de hoje é o capítulo 52, que tem por título Desequilíbrios. Antes de nós iniciarmos aqui, nós vamos pedir para a nossa irmã Carmen fazer a leitura do preparo e a prece, tá bom? Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E a lição aberta foi essa de número 30, que tem como título Respostas à Pressa. E ele nos diz assim: evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, a ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor, pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Experimente a solidão. De quando em quando, Jesus esteve sozinho, nos momentos cruciais de sua passagem pela Terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. Então, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Jesus Gonçalves, a Francisco de Assis, que nos envolve nesse momento com as suas vibrações amorosas, para que possamos prestar muita atenção no estudo de hoje, estarmos alertas para fazermos as modificações necessárias na nossa caminhada. Abençoe, Senhor, aqueles nossos companheiros que estão passando por dores atrozes, vítimas das escolhas equivocadas, que eles possam também receber essas vibrações amorosas que estamos aqui recebendo nesse momento, nessa casa espírita de Francisco de Assis. Abençoe, Senhor, a nossa amiga Rose, que mais uma vez vai nos dar a oportunidade do seu conhecimento para que possamos avançar mais um bocadinho nessa nossa caminhada. Graças a Deus, que Jesus abençoe a ela, a sua família e os seus propósitos. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas quem vai fazer o estudo hoje não sou eu, é a Denise, que é a companheira, né? Então, abençoe, muito abençoada. Eu troquei, mas que seja também muito abençoada. Eu sei. É porque a companheira aqui não conseguiu entrar, então ela teve um probleminha, seria a Luzia Santiago, ela teve um problema na internet, ou no Zoom, eu não sei bem dizer. Então a Denise vai fazer o nosso estudo da noite de hoje, tá? Eu passo aqui a palavra para a nossa companheira Denise. Está fechado o microfone, Denise, está fechado. Aí aqui, pode falar. Obrigada, Carmen, pelas felicitações aí de palestra. Obrigada pela sua mentalização, que sempre nos auxilia. Então, conforme a Rose falou,
nós temos o capítulo 52 do livro Lampadário Espírita, pelas mãos de Divaldo Franco, da nossa querida Joana de Ângeles, falando sobre os desequilíbrios. E a gente sabe que Joana é muito explícita, muito, vamos dizer assim, é séria, claro que ela é séria, mas é muito firme em suas colocações, que faz com que a gente reflita bastante, com profundidade, sobre o assunto, sobre o tema dos textos que ela descreve. Bom, esse estudo, esse texto, baseia-se no Evangelho segundo o Espiritismo, né, como capítulo complementar, o capítulo 20, Obreiros do Senhor, o item 5. O tema para estudo é do Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 12, Paixões. Então, primeiro nós vamos fazer a leitura do Livro dos Espíritos para a gente colocar na nossa cabeça a reflexão de Joana de Ângeles. Obreiros do Senhor. Deixa eu ver. Paixões. Da perfeição moral. É o capítulo 12 da perfeição moral, paixões. Inicia na questão 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Pergunta Kardec aos imortais. Não. A paixão está no excesso de quem se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, Kardec nos diz que paixão é uma coisa boa, faz com que o homem consiga fazer invenções, descobrir coisas, procurar melhorar o ambiente onde ele está, né? As suas condições de vida no planeta. Então, essas paixões fizeram com que o homem se desenvolvesse, né? 908. Agora, qual é o problema das paixões? É o abuso que o homem dela faz, né? Esse sim, esse abuso é que causa o mal. Como se poderá, 908, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outro. Essa é a resposta dos imortais. Mas Kardec coloca numa nota aqui que as paixões são alavancadas, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força, que manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões, continua Kardec, têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim o mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência.
A paixão propriamente dita é a exageração e não na causa. E este excesso, esse exagero, se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Continua Kardec. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. E todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, vamos iniciar agora a leitura do texto de Joana de Ângeles. Desequilíbrios. Encontras-te angustiado. Sofrimento e desajuste unem-se para dar à paisagem social da Terra o aspecto triste de imenso nosocômio, onde as pessoas se apresentam dominadas por afecções de longo curso, sem perspectivas de recuperação. Nosocômio é um lugar, é um hospital, né? Antigamente chamava-se nosocômio, é um lugar onde as pessoas doentes iam. Então, nessa angústia, esse sofrimento, esse desajuste, unem-se para dar à paisagem social da Terra esse aspecto triste de imenso hospital, onde as pessoas estão dominadas por doenças longas, que ficarão ali muito tempo, sem perspectiva de recuperação. Dizes que até o oxigênio do ar parece carregado de substâncias tóxicas de penetração profunda, que atingem os tecidos sutis da vida psíquica. Então, esse ar impregnado de substância tóxica parece te impregnar até Nossa a atmosfera, sua atmosfera, né? A nossa atmosfera psíquica. Anotas desertores da ordem. Olha a época que foi escrito esse livro, né? Olha a época que a gente está agora. Então, é muito importante a gente estudar a Joana de Ângeles para a gente estabelecer exatamente essa conexão com o que os espíritos superiores nos trazem, de que ela já via isso naquela época, já no nosso futuro atualmente. Então, a época atual é essa época em que as pessoas estão desequilibradas mesmo. Então, a atmosfera psíquica da Terra, a atmosfera psíquica de cada um, se a pessoa não consegue se organizar, se manter firme, com a fé em Deus, né? Na certeza de que você irá para um mundo melhor e que faz parte de cada um. A melhoria desse mundo depende de cada um fazer a sua parte, né? Então, ela já, daquela época, quando ela manda eu já sabia, né, qual seria o nosso futuro, né? Porque dentro dos caminhos que a humanidade estava trilhando. E ela diz aqui, que a gente anota, né? Anota desertores da ordem, que há pouco eram paradigmas do dever, e te referes às novas gerações que parecem enlouquecidas na correria desvarada, sexólatra, nos longos dédalos da sandice, nos longos... como é o nome daqueles caminhos que não tem fim? Labirintos. Né? Labirintos. Dédalos são labirintos da sandice. Então, como a gente percebe atualmente, as pessoas no mundo inteiro parecem que estão enlouquecidas, né?
estão totalmente desequilibradas, que você vê guerras, você vê nações brigando com nações por uns motivos fúteis, inúteis, que são, são motivos que, se o homem prestasse atenção no que ele vai fazer, que ele vai causar a outro homem, ele não nem utilizaria esse motivo para... As suas irmãs, né? É isso, e nações irmãs, exatamente, Rose. Porque você vê que há um desequilíbrio aí. Não são pessoas mentalmente equilibradas, vão pensar em brigar por questões de posse, né? De posse de terra, de posse material, só pensando no dinheiro, só no ouro, só em usar, em ter. Então, quando a gente observa atualmente, né, no momento em que estamos, vendo tantas guerras, tantas brigas, como se fala quando a pessoa Soluções, né? não briga com o outro por causa da aparência, eu esqueci a palavra, desculpa, gente. As pessoas que ficam maltratando o outro pela religião, é isso aí, os preconceitos, tantos preconceitos, tanta violência, só pode denotar uma humanidade desequilibrada, né? Mas sabemos que existe um remédio para isso, né? Existe um caminho, existe algo que a gente possa fazer para sair dessa situação. Mas a Joana de Ângeles continua aqui, dizendo que as melhores afeições, porque ela está primeiro dando esse panorama dessa situação toda mundial, né? Da humanidade. As melhores afeições que constituíam fortaleza em que te refugiavas se encontram vencidas e transitam indiferentes, como se o egoísmo as conquistasse de inopino. Não é, né? Como se o egoísmo as conquistasse de inopino. Surpresa. Aí a gente sabe que não é isso, né? O egoísmo é muito tempo plantado e arraigado dentro de cada um de nós, né? Os ideais superiores da humanidade parecem frouxa claridade que treme luz, apagando-se. Quais são os ideais superiores da humanidade? Qual é o nosso ideal superior? O ideal superior é sempre a gente se desenvolver, progredir, melhorar, né? E é engraçado que o ser humano tem um ideal, mas ele faz justamente o contrário para poder conseguir aquele ideal. Porque o egoísmo, né, a posse, o ter, o poder, né, são chagas que a gente ainda luta para poder conseguir ultrapassar. Só desequilíbrios campeiam, continua Joana de Ângeles, fecundos, dominadores. E temes a grande escuridão, aquela noite moral a que se reportam as advertências evangélicas. Então, a gente teme chegar nessa noite, né, dos ranger de dentes, né, a escuridão a que o nosso Mestre Jesus se referia, nos advertia sobre esse serás lançado fora, onde há ranger de dentes, né? Trevas e ranger de dentes. Que é exatamente essa situação que a gente não quer chegar, mas a gente tem procurado, a humanidade tem procurado durante muito tempo.
E ela continua falando conosco. Exatamente como a gente anda agora nesse momento, né? A humanidade está nesse momento. Estás receoso quanto ao futuro. Indagas, perquires, e não te podes furtar as sérias preocupações, observando o riso, que na maioria dos semblantes é esgar agônico. Estamos em agonia pelo nosso futuro. Não duvides, porém, da presença positiva do Cristo na terra sofredora destes dias. Então, o que a gente tem que fazer? Ter fé em Deus. Acreditar. Ter a certeza de que o nosso Pai nunca nos abandona. E nosso Mestre Jesus, que tanto nos advertiu, né? Da ocorrência do que que vai acontecer conosco se continuarmos traçando o caminho, né, o caminho errado, né, o caminho não correto, vamos dizer assim. Escutam-se as vozes da vida imortal falando em toda parte. Repercute em milhões de espíritos o chamado do Consolador, restabelecendo as diretrizes da verdade. A dor, sim. Ela, porém, é o prenúncio de justas alegrias. Então, quando a dor está acerba, né? Quando parece que não haverá mais jeito, a gente sabe que é o prenúncio do fim. Quando a mente se ensoberbece e desvalia, o sofrimento é a única voz que alcança a acústica do ser. Como é que o homem vai reconhecer? Como é que o homem vai conseguir retornar ao caminho reto, né? Pela dor. Porque a dor é educadora, não é isso? Não é corretiva, é educadora. Não é castigo, é reeducação. Quando a mente se ensoberbece e desvaria, o sofrimento, estou repetindo, hein? O sofrimento é a única voz que alcança a acústica do ser. Ela está dizendo que é a única voz que a gente escuta, só quando dói, E não só quando precisava, machuca. E não precisava disso, né? poderia ir pelo amor. Isso aí, poderia ir pelo amor, não precisava da dor. As grandes lutas produzem as melhores seleções. Então, se você vai lutar muito, quer dizer que o resultado será o melhor resultado possível, certo? Não te permitas enxergar somente uma parte do panorama da atualidade. É porque, normalmente, as pessoas só veem o lado ruim, certo? E só vem até certo ponto, exatamente aquela visão do homem acima, na montanha, lá no alto da montanha. O que ele consegue ver de lá? É coisas que lá embaixo ele não consegue. A sua visão fica restrita. Então, normalmente, quando a gente está no meio de uma briga, vamos dizer assim, a gente não vê a hora da paz. Quando a gente está numa luta, quando a gente está numa dor, é por isso que tantas pessoas estão desequilibradas, porque elas não veem a luz no fim do túnel, só veem aquela parte, só vê a parte do sofrimento, né? E aí o Consolador vem para nós trazendo as palavras do nosso Mestre Jesus, trazendo as ações do nosso Mestre Jesus enquanto esteve aqui conosco, nos mostrando como a verdade é, como ela se pauta, como ela se faz e como a gente tem que agir. Pensa
Então, ela diz que não te permitas enxergar somente uma parte do problema, do panorama da atualidade. Pensa nos que estão, é muito boa essa parte que ela fala, silenciosos, em laboratórios, atuantes nas cátedras do ensino nobre, os afervorados nos organismos da legislação em toda parte, atarefados nos gabinetes de pesquisa, confiantes nos tratos de terra onde semeiam, e modificarás o conceito. Se você pensa naquele que está na busca de um remédio para as nossas doenças físicas, constantes, diárias, né? Tantos pesquisadores, tantos estudiosos, tantas mentes voltadas para a solução de um vírus mpox, por exemplo, que está aí as cercanias, né? De uma nova epidemia, não se sabe, pandemia. Quando se pensa naqueles homens que estudam, né? Os sociólogos, não vou falar, os pesquisadores, todos aqueles que estão silenciosamente estudando para solucionar esses nossos problemas sociais, para tentar buscar soluções para tantas... Diminuir as dores e sofrimentos. Isso, diminuir as dores e sofrimentos do mundo, exatamente nessas partes sociais, nessas diferenças, né? Porque eles estão silenciosamente trabalhando, mas eles não estão sozinhos. Eles são assessorados por muitos espíritos que estão conosco nessa batalha, que estão junto a nós nesse momento. E sabe-se muito bem, a gente já ouviu falar diversas vezes, que Jesus está sempre ao nosso lado. Que Jesus é o pastor das ovelhas, que não deixará nenhuma perdida. Então, sim, ao lado de todos esses homens confiantes que estudam, que semeiam, que tentam modificar esse conceito de humanidade desequilibrada, há esses espíritos que nos auxiliam a melhorarmos, porque o nosso Mestre Jesus está no comando. Então, ela continua amamentando. A mãe generosa não receia o amanhã do filhinho, preserva-o e ajuda-o hoje. Sob teto acolhedor, o homem não considera a possibilidade de ficar soterrado sob ele. Ninguém, quando está abaixo de um teto que o abriga, vai ficar, será que vai cair, vai me matar? Não. O que a gente faz? A gente agradece. Ele frui a bênção do agasalho hoje. A gente agradece pelo que tem hoje, né? Aí ela diz assim, bendize também a oportunidade de hoje produzires para o bem e cuida que o Senhor se encarregará dos resultados para o porvir. Então, o que nós temos que fazer é o aqui e agora. É o bem que a gente tem que fazer hoje. Estamos aqui. Porque muitas pessoas também ficam preocupadas com como é que será, mas não faz nada. Então, começa a fazer alguma coisa hoje. E não se preocupe, que o porvir, Deus sabe muito bem como será. Você está trabalhando bem agora, né? Isso aí. Existe muito amor onde somente enxergas degredo e horror. Muita bondade medra inesperadamente em lugares em que ninguém supõe encontrá-la.
o amor de nosso Pai por tudo zela. Reencoraja-te, levanta o ânimo, prossegue. E ela, aqui no final do texto, a gente vai dar uma paradinha para dar uma leitura no capítulo 20 do Evangelho, os Obreiros do Senhor, no item 5, onde o Espírito de verdade nos diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto, o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Mateus capítulo 23. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós, que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negaste a estender-lhes as mãos, que esmagaste o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós, que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de Verdade, Paris, 1862. Bom, então, Joana de Ângeles termina esse texto dizendo assim: quando tudo conspirava contra aquele reduzido grupo de homens e mulheres atemorizados, quando o líder que os guiava, com segurança, experimentara o martírio até a morte, quando um amigo se deixara enganar a ponto de que, em desequilíbrio, trair o amigo, quando o depositário da confiança geral, colhido de surpresa
e temendo vinditas e represálias, negara o benfeitor. Quando a soledade e o temor os ameaçavam até o desespero, quando tudo parecia perdido, ideais desvanecidos, planos malbaratados, desejos acalentados em doces noites de vigília sussurrados, quando tudo eram sombras, ei-lo, que retorna rutilante e vivo, gentil e nobre, conclamando aqueles mesmos corações ao perene embate da redenção. E levantando-se do ânimo alquebrado, para a alegria da vida, deram as próprias vidas e renovaram com os seus exemplos as paisagens do mundo. Jesus vive. E a doutrina que agora ressurge dos escombros dos séculos remodelará a terra inteira um dia, em breve, quando estaremos todos felizes ao comando dele. Então, termina nos dando uma palavra de ânimo, de fé, para que a gente consiga permanecer na luta, né? Que tenha força para olhar os exemplos que nos antecederam, que a gente tenha a vontade de fazer a vontade do Senhor, né? Que tenha fé, que tenha confiança, porque apesar da gente olhar todo esse panorama mundial, essas dores do mundo nos deixarem não nos deixarem tristes, nos deixarem abatidos. A gente precisa levantar a face de Deus e agradecer toda a força, todo o exemplo do nosso Mestre Jesus, toda a confiança, a coragem que ele nos incita a ter, olhando realmente esse mundo com olhares de quem é eterno. Porque só tendo a confiança e a certeza de que nós somos eternos e que nós um dia chegaremos a ser essa luz que nosso Mestre Jesus diz que nós seremos, que faremos tudo que ele fez e ainda mais, é que podemos olhar a nossa humanidade lá de cima da montanha, para que vejamos outros caminhos. Qual é o caminho que a gente tem que fazer, né? Percorrer para chegar no objetivo que Deus nos dê, tenha a certeza que é esse objetivo que o nosso Pai quer para nós. Então, é somente trabalhando, tendo fé em que a gente não é abandonado, a gente não é órfão, nós não somos órfãos, nós temos nosso pai, nós temos nossos irmãos, a nossa família toda, né, junto a nós, para poder, a gente dando as mãos, conseguir chegar. E nunca, nunca esquecendo de que se ele nos prometeu e nos enviou o Consolador, para que a gente tenha força para lembrar de tudo, de seus ensinos, das suas verdades, e força para continuar caminhando no caminho do bem. Tá?
Então, eu estou encerrando por aqui. Obrigado pela paciência. Tá? Obrigado, Rose, mais uma oportunidade de reflexão. Obrigada, Francisco. Querido Chiquinho, por abrir essa casa, nos dá a oportunidade de um trabalho em que a gente pretende fazer um pouquinho, nem que seja um pouquinho, para dar uma melhoria nesse nosso planeta. Então, continuemos cada um fazendo a nossa parte. Boa noite. Obrigado, Denise, que possamos realmente colocar em prática, né, essas mensagens de Joana, nos chamando a atenção para os desequilíbrios que às vezes nós nos deixamos, né, arrastar, esquecendo de ver que nós não estamos abandonados, né, que esse barco não está sem o capitão. Então, que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e buscar sempre no ensino do Mestre Jesus aquele consolo, aquele conforto que precisamos para atravessar, às vezes, por situações difíceis, né? Mas, se perseverarmos, venceremos essa grande batalha. Que Deus nos abençoe. Bem, meus irmãos, nós vamos aqui agradecendo a todos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos, trabalhando, estudando, buscando melhorar cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe. E eu quero pedir aqui a minha irmã Carmen. Carmen Dolores, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, por favor, minha amiga? O microfone não queria abrir. Agora. Então, agradecido, Senhor, estamos por mais esta oportunidade. E que possamos, Senhor, a cada dia pensarmos em nossas ações e tentarmos de todas as maneiras nos deixar levar pelas paixões, pelos desequilíbrios, para que consigamos atingir a nossa meta, para que a cada dia cresçamos um pouquinho mais. E que a sua paz, Senhor, e a sua luz nos envolva a todos. E assim seja. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, desejando a todos uma boa noite de muita paz, de muita luz, e que possamos prosseguir trabalhando, lutando, porque o caminho é longo, mas com certeza já estamos no caminho certo, não é verdade? E isso é bom, isso é muito bom. Meus amigos Jorge, Denise, Carmen Dolores, Carmen Mato, Eloá, Ana, Dulcinéia, tem uma companheira aqui, que eu não estou conseguindo identificar, se ela quiser ligar aqui o microfone, né, para a gente saber quem é, ou a câmera. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos continuar trabalhando. E o Senhor irá nos abençoar. Um beijo no coração de todos. Tchau para vocês. Um abraço a todos. Muita Eu paz. fiquei acordada, Rosa, desculpa. Estava no outro estudo. Marinde, aqui apareceu Gratidão. um aqui do nome dela. Marindes, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Boa noite a gratidão. todos. Muita paz. Tchau, muita paz, muita luz para todos. Tchau, tchau. Amém. Amém.